Ok. Estava um pouquinho escura a tela. Estamos aqui aguardando para iniciarmos a nossa live de hoje a respeito de autossabotagem, né? Autossabotagem. Vamos começar agora, daqui a pouquinho. Deixa eu ver, parece que está um pouquinho escuro. Vamos ver aqui. Ok, Denise, seja bem-vinda. Lisa, bem-vinda também. Eu estou aqui aguardando o Roberto entrar para a gente fazer o convite para o Roberto, né? Josi, bem-vinda. Vamos falar hoje sobre autossabotagem. Daqui a pouquinho, esperando o Roberto para a gente entrar ao vivo aí e conversar um pouquinho sobre autossabotagem. É um tema bastante interessante, viu? Para vocês que já estão aqui com a gente, eu quero mostrar aqui um livro. Eu não sei como fazer para o giro, para vocês poderem enxergar melhor o nome, porque ele fica o contrário, né? O ciclo da autossabotagem. Vocês estão me ouvindo bem? Me diz aí, me responde se vocês estão me ouvindo bem. Estou esperando o Roberto entrar para fazer o convite para ele, para que ele venha participar conosco. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me dá aqui um retorno. Como que está o som? Se o som estiver ruim, legal. Muito bom, Josi. Obrigada, obrigada. Joia. Esperando o Roberto entrar para a gente fazer o convite aí para ele. Karen, minha linda, beijo. É sempre tão bom te ver por aqui. Josi, você também. Kelly. Ok, muito bom, meus amores. Hoje a conversa vai ser muito boa sobre autossabotagem, esperando aí o Roberto ele entrar aqui para que eu possa chamá-lo. Deixa eu ver aqui se ele já está. Ok. Deixa eu ver se ele já está entrando para eu chamar. Eu estou enviando aqui um convite aqui para ele, mas ele não entrou ainda aqui na nossa live. Estou esperando para chamar o Roberto para a gente falar sobre autossabotagem. Muito bom esse tema, né? Autossabotagem. Shirley, muito bem-vinda. Vocês pegaram o nome do livro? Esse livro é muito legal, eu li esse livro. O Roberto ele vai falar sobre autossabotagem muito na Gestalt, tá bom? O ciclo da autossabotagem, esse livro aqui é muito legal. Eu quero salvar sim, eu quero salvar, Lid. O livro é do Stanley Rosner, né? E a Patrícia Hermes. Eu acho que vocês já devem ter visto por aí, né? Eu não sei como é que faz aquele giro aí, não sei como é que o livro aparece, bem legal. Se vocês souberem, me conta. Porque eu fico tentando e vocês sempre ficam vendo o livro contrário, né? De cabeça para baixo. Roberto entrou, muito bem. Eu quero agora convidar o Roberto para participar aqui com a gente. Roberto, para você vir. Estou mandando aí para você o convite, Roberto. Peraí, Roberto, legal. Te convidando. Isto, acabei de te mandar o convite. Isto, mandei o convite. Roberto, veja aí se está tudo certinho para você fazer parte aqui da nossa live hoje, muito interessante, em relação ao ciclo da autossabotagem. Mandei o convite para você aí agora, Roberto. Ok? Se você não estiver pegando o convite aí, faça você, de lá para cá. Também é possível. Mas eu acabei de te mandar aí o pedido para você fazer parte aqui da nossa live hoje, que é muito interessante. Tá bom? Esperando aí para você vir fazer parte conosco. Isto. Mandando novamente um convite aí para você. Te aguardando. Falar um pouco sobre o ciclo da autossabotagem na visão do Roberto, que é da Gestalt, né? Eu trabalho com psicanálise de Freud, de Winnicott, Melanie Klein, Ferenczi, e Roberto trabalha com
Roberto está falando que não apareceu o convite, Roberto. Deixa eu mandar novamente. Tá ok? Vamos aqui. Vou te mandar mais uma vez o convite. Eu vou mandar para você aqui. Roberto, ok. Fazer uma transmissão ao vivo com o Roberto, ok. Mando novamente para você o convite. Veja se apareceu aí, Roberto. Agora, se não apareceu, vai ali embaixo e tente você me mandar o convite. Ok? E aí eu aceito. A gente faz aqui o contrário. Roberto não está conseguindo pegar o convite. Veja aí, Roberto, para você conseguir. Roberto Salles, ok. Mandei mais uma vez aqui por um outro espaço. E agora, deu certo, Roberto? Chegou aí o convite para você? Ok. Você precisa clicar aí embaixo nessas carinhas e aí você faz o convite para mim. Mas eu já mandei para você 3 convites. Vou mandar mais um. Fazer uma transmissão ao vivo com... Adicionar Roberto Salles ao seu vídeo ao vivo, tá aqui. Ok? Mandando mais uma vez para você. E aí é para aparecer aí no teu embaixo. Não tá aparecendo? Já mandei alguns convites, tá? Você clica aí embaixo nesse aviãozinho ou nessas carinhas que aí eu consigo aceitar você aqui. Tá? Roberto, vou te mandar mais uma vez. Vamos ver. Ok, veja se apareceu aí para você, Roberto. A Ruth, Edu. Edu tá falando, Roberto, para você sair e entrar de novo. Ele está falando para você sair e entrar de novo, Roberto. Porque aí pode ser que você consiga. Porque eu já mandei, tá? Só funciona com o celular? Sim, é no celular. Faz o seguinte, você sai e entra de novo. A ideia é boa ali, do Edu. Tá ok? Todo mundo está falando isso aí para você. Você sai e solicita. E aperta em solicitar. Ok. Mas eu vou também enviar para você assim que você sair e entrar de novo. Tá bom? Ok. Nós vamos falar sobre o ciclo nós vamos falar sobre autossabotagem, porém na visão da Gestalt. Porque Roberto trabalha com Gestalt. E eu aproveito, amores, enquanto ele está saindo e entrando aí novamente, para falar para vocês que gostariam de fazer terapia, fazer uma transmissão ao vivo com o Roberto, acabei de mandar para você mais um convite, Roberto. Veja se apareceu no seu celular. Então, se vocês querem fazer uma terapia online, Roberto, ele é um excelente terapeuta e ele está trabalhando com terapia online, tá bom? As minhas terapias, elas são na psicanálise, de Roberto na Gestalt. Mas assim, eu costumo falar que todos os caminhos levam a Roma. Deu certo, Roberto? Tema de hoje, autossabotagem. Deu certo aí, Roberto? Eu mandei mais um convite para você. Fazer uma transmissão ao vivo com o Roberto. Mais uma, tô mandando de novo mais um convite. Tá ok? Por quê? Todos os caminhos levam a Roma, eu costumo falar isso. Então, é uma questão da identificação tua com aquele psicólogo, né? E Roberto trabalha com Gestalt, então ele tem também o Instagram dele, que vocês podem entrar aí, Roberto Salles, e Roberto Salles Psicólogo, tá? Para vocês que gostariam de fazer terapia com o Roberto, é Roberto Salles Psicólogo. Roberto, não tá dando certo? Fazer uma transmissão ao vivo com o Roberto. Ok. Vamos ver se deu certo. Ai, que bom. Ai, deu certo. Oh, bem-vindo, Roberto. Sara, tem uma coisa que eu não sabia, é que funcionava funcionar só com o celular. Eu estava tentando no computador, no notebook. E não... porque
A configuração do computador é diferente. Uhum. Okay. A configuração é diferente. E eu estou aqui falando para o pessoal que nós vamos conversar um pouco aqui sobre autossabotagem e que você é da Gestalt. Eu ouvi o tempo todo. Tá, você ouviu o tempo todo. Joia. Roberto, fala aí um pouquinho de você, para o pessoal que está aqui entrando, para Edu, para Kelly, para todo mundo. Isso, beleza. Boa noite para você, Sandra, para todas as pessoas que estão aqui junto com a gente. Meu nome é Roberto Salles, sou psicólogo clínico, minha abordagem é gestalterapia. Estamos aí. E adoro falar e pensar e discutir assuntos ligados à psicologia. Para mim é o meu hobby. Roberto, você também é verdade. Você também trabalha com palestras, né, Roberto? Sim. Uhum. Trabalho com palestras. Gente, acontece uma coisa muito interessante, porque eu não conhecia o Roberto, e eu conheci 3 irmãos dele. Eu conheci Ronaldo, Ranieri e Robson, lá no ENA, no Pernambuco. E nós éramos, assim, muito grudados com Ranieri e Robson. Ronaldo era o nosso chefão, Ronaldo era um dos diretores. Mas eu trabalhava com o pastor Ronaldo, eu era secretária dele, e assim, eu amava pastor Ronaldo Salles, amava. Eu digo amava porque ele já não está conosco. Mas eu me lembro, Roberto, deixa eu contar para você. Sim. Ele saiu de férias, ele era assim muito amável, doce, né? E ele saiu de férias, e aí eu estava sentada na mesa trabalhando, eu era criança ainda, tinha 14, 15 anos, e trabalhava ali na parte da secretaria, secretariando, né? Eu e Ranieri, um dia era Ranieri, outro dia era eu. A gente intercalava. É mesmo? E aí eu deixava o serviço todo pro Ranieri quando eu não conseguia fazer, aí ele, no outro dia, deixava tudo para mim. Ele não sei nem se ele lembra. Porque tinha aquelas máquinas antigas que a gente tinha que datilografar as cartas. Datilografar. E aquilo era muito difícil. E Ranieri largava tudo para mim e eu largava tudo para ele no dia seguinte. O pastor Ronaldo brigava porque o serviço não saía, no fim das contas. Pastor Ronaldo chega com um pacote e joga o pacote em cima da mesa e fala assim, eu vi essa camisa, aí alguém falou assim, você tem uma secretária assim, a Sandra? Aí eu falei, eu acho que eu tenho. Aí ele falou, leva esse presente para ela. Aí eu falei, tá bom, vou levar. Aí eu comprei, tá aqui para você. Mas é óbvio que era uma piada dele, né? Ele viajou de férias e lembrou de me levar um presente e levou. Aí eu falei, muito obrigada. Eu falei, sei que você não esquece de mim. Não adianta falar que foi alguém que falou para o senhor trazer o presente, não. Então, assim, quando eu te vejo e ouço a sua voz, para mim é assim, é um momento de muita alegria. Que, de certa forma, é estar com vocês, estar com ele, porque vocês são muito parecidos. Mas vamos lá. Autossabotagem. Nosso tema de hoje, maravilhoso. Autossabotagem. Eu quero aprender hoje um pouquinho com você sobre autossabotagem. Vamos lá. Eu não sei o que você vai aprender, porque eu acho que você é uma sumidade em psicologia, né? Eu me vejo como iniciante quando eu estou diante de você, né? A minha formação, inclusive, não é tão completa quanto a sua. E eu estou assim, eu fico até um tanto nervoso, eu te confesso isso, e para mim é uma estratégia boa confessar meu nervosismo, porque aí ele para. É interessante. Exato. Domingo à noite eu vou fazer uma palestra para um distrito inteiro de São Paulo, no interior de São Paulo. Eu não sei quantas pessoas, mas é uma coisa bem organizada. Eu fui convidado, eu não estou nem um pouquinho apreensivo, vou tirar de letra. Mas quando eu venho falar perto de você, eu fico um pouco inseguro. Você me deixa à vontade, com esse seu jeito espontâneo e tal, fala nos meus irmãos e vai me deixando à vontade, né? Então, eu vejo que é só encucamento meu, né? Só besteira minha. Mas tá, podemos começar então? Podemos, mas na tua área você é maravilhoso, da Gestalt, e eu já sei disso. E tem uma coisa que eu queria lhe agradecer, porque eu não sei se ela fez isso. Uma pessoa que assistiu aquela live que você me chamou, a passada, ela depois me encontrou e disse que queria fazer terapia comigo. E nós já estamos fazendo, acho, umas 4 sessões, é uma pessoa maravilhosa, e ela disse que acha que Deus dirigiu ela. Ela disse assim, que olhou para mim e disse, cara, vai me ajudar.
e entrou em contato comigo e nós estamos trabalhando. Eu disse, poxa vida, que legal, né? Foi um resultado tão bom, me deixou feliz. Olha que maravilha. Legal mesmo. Olha, se cada live nossa puder ajudar uma pessoa, já é assim um ganho enorme, né? Já é uma bênção, já é uma bênção. Mas eu tenho certeza absoluta que são muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, e muitas pessoas. Olha aí que linda, Janaína, que linda. Certeza absoluta. E você, como um terapeuta, com toda a tua sabedoria, com toda essa tua voz, né, de acolhimento, eu tenho certeza que as pessoas que te procuram para fazer a terapia, mesmo online, que é essa nossa dificuldade que temos hoje de estar presente, online nós temos alguma dificuldade para online, mas mesmo assim, com certeza absoluta, um excelente profissional, e eu tenho certeza que você faz um trabalho maravilhoso. Obrigado, Sandra. Obrigado. É esse o retorno também que os meus clientes dão. Assim, eles se sentem ajudados e eu fico pensando que legal que eu chego a ser útil assim para eles. Mas vamos lá, né? Que o tempo está passando. Sabe, isso! Eu sempre primo pela utilidade, Sandra. Quando eu vou falar para as pessoas algum aspecto do conhecimento da psicologia, eu quero deixar para elas um ponto de partida para a solução de algum problema ou algum dilema que elas tenham. E às vezes também eu penso em acudi-las em alguma situação difícil que elas passam, pela qual elas passam, devido a informações contraditórias, informações imprecisas às vezes, não digo tão somente contraditórias, mas imprecisas. E eu estive vendo sobre a autossabotagem, estive vendo que uma porção de pessoas fala por aí, e eu noto que existe pessoas que falam com seriedade, que a gente lê e sente que elas têm conhecimento, que se aprofundam, que pesquisam, que pensam com base nas teorias, e outras somente são superficiais, é como se elas estivessem cuidando de uma espécie de marketing para conseguir clientes, me parece, muitas são assim, e daí começam a colocar como autossabotagem uma coisa que eu não acho que seja autossabotagem, é sobre isso, essa diferença que eu gostaria de frisar hoje aqui, para ver se libero algumas pessoas que não estão conseguindo parar de se autossabotar, mas que elas, na verdade, não estão se autossabotando. Elas estão sendo naturais. Elas estão sendo elas estão em harmonia com a personalidade que têm. Né? Eu vejo aí a psicanálise, quando fala que uma pessoa usa um mecanismo, aciona um mecanismo de defesa, esse mecanismo de defesa recalca alguns conteúdos e sublima outros e tal, e isso parece ser um problema, e é um problema a ser resolvido pelo psicanalista, pelo profissional e pela própria pessoa, mas o psicanalista sabe, como um bom profissional, informado e embasado, ele sabe que aquele mecanismo de defesa é de defesa. É um caminho que a pessoa encontrou para lidar com aquele conteúdo. Então, não é uma coisa prejudicial, não é o inimigo. Entende? Então, esse mecanismo de defesa que impede ou pelo menos atrapalha que a pessoa desenvolva e chegue logo nos objetivos que tem, isso não quer dizer que ela esteja se auto-sabotando, ela está se ajudando quando ela aciona um mecanismo de defesa. Falei um pouquinho da tua área, e só um pouquinho, não vou entrar muito porque não é o que eu pretendo, mas assim, serviu para um começo. Agora veja, eu acredito que eu vi autores, pessoas embasadas falarem que em algum tipo de autossabotagem, que eu achei muito pertinente, muito verdadeira, né? Achei uma coisa incrível. Uma autossabotagem definida por repetições de padrões assimilados. Eu conheci uma senhora que soube que foi traída pelo marido como sua mãe. Depois, com o tempo, ela começou a ficar com hipertensão arterial como a sua mãe. A sua mãe morreu aos 53 anos numa crise de pressão alta. E ela, quando estava com 52,5, a hipertensão dela piorou muito. E quando faltava poucos meses para que ela fizesse 53, nenhum remédio mais fazia que aquela pressão baixasse.
e ela estava com medo de morrer, e todo mundo com medo que ela morresse. Alguém conversando com ela percebeu que ela estava seguindo um padrão assimilado da mãe. É o caminho que minha mãe seguiu, a gente está aqui, eu não sou melhor que ela, e estava seguindo, e talvez chegasse a ter uma crise de hipertensão e morrer. Numa conversa, quando ela foi conscientizada disso, é como se ela desse um passo incrível para trás. Ela olhou assim e disse, como? Não, eu não sou minha mãe. Dentro de poucas horas, a pressão baixou, ela hoje tem 60 anos de idade e está com saúde. Então, esse tipo de assimilação de padrão de outra pessoa, isso sim, eu chamo de autossabotagem. É um padrão que é assimilado inconscientemente e sabota a gente, pode causar doença, adoecimento, morte, tantas outras coisas, né? Eu acredito que pessoas que possuem esse tipo de identificação tão profunda com outra pessoa, a ponto de assimilar um padrão como esse, seguir o caminho inconscientemente, essa sim precisa urgente de um tratamento, de um acompanhamento profissional, para que ela diferencie a identidade dela da identidade do outro, para que ela faça a separação entre ela e o mundo ao redor, para que ela se aproprie de si como pessoa no mundo independente. Precisa de um acompanhamento. Um outro tipo de autossabotagem que eu achei interessante foi trazida por crenças fatídicas, né? Pessoas que acreditam, alguma coisa em sua história as fez acreditar que elas são desajeitadas, que são feias, que são incompetentes, que são azaradas, que não têm merecimento, não merecem as coisas. Na história delas, elas assimilaram isso como uma verdade. Então, cada vez que elas estão diante de uma situação, elas se sabotam para que aconteça justamente uma confirmação daquilo que elas acreditam. Porque as crenças, é sabido que todas as pessoas que creem em alguma coisa, elas procuram a confirmação da crença. Isso se dá até nos laboratórios científicos. É preciso que o cientista tenha muito cuidado, se esforce demais para se abster, para se livrar dessa tendência, e não se livra 100%. Né? Ele procura coisas, mas ele vê mais aquelas que confirmam as suas hipóteses. Então, as pessoas acham evidências na vida de que são desajeitadas. Eu, por exemplo, me acho desastrado. A minha mãe dizia que eu era desastrado. E eu desastro muito. Eu derrubo o copo, eu viro as coisas, sabe? Eu sou horrível, só que eu cheguei a achar isso engraçado. E daí a minha esposa fala assim, por que você não trabalha isso? Eu digo, porque eu quero continuar com isso, eu acho engraçado. De vez em quando eu derrubo uma coisa, um prato de sopa na mesa. Puxa vida, eu começo a rir disso, eu sou desastrado. Quando eu estou na casa... A gente tem Roberto, a gente tem uma pessoa que está aqui na live, que é a Nayara, que ela já está aqui. Sou eu, assim. Nayara, está ali. Olha, quando tem uma coisa errada, todo mundo já diz assim, foi Nayara. Quebrou tal coisa, foi Nayara. Está ali falando, né, Nayara? Isso. Também acho. Nayara, não somos semelhantes nesse ponto. Eu consegui achar engraçado, e por eu tenho um ganho com isso. Eu me acho muito engraçado quando faço essas coisas, embora não seja, mas eu acho, eu começo a rir. Então é uma coisa que eu quero continuar com esse defeito, vai. Mas veja só, eu provoco isso, eu causo isso, eu derrubo as coisas, sabe? Então não tem jeito, é um programa que está em mim. Então, esse tipo de comportamento, ao meu ver, e daqui a pouco eu vou desenvolver um pouquinho mais, ele não é uma autossabotagem, embora que traga prejuízos. As pessoas podem parar de me chamar para as coisas, porque sabem que eu vou desastrar, que eu vou causar acidentes, etc. Então, isso me sabota quanto aos objetivos que eu tenho, mas não é uma coisa que eu faço contra mim. É um funcionamento que está lá, é um padrão que eu tenho. Eu não tenho a intenção. E todo o meu receio, Sandra e demais ouvintes, pessoas que estão aqui. Isso, o Iron está dizendo que ele também é assim. Muita gente que está se identificando contigo. Beijo, Iron. Então, o meu receio, Sandra, é que pessoas que têm esses tipos de crenças a respeito de si,
eles caiam eles acreditem mais em mais uma crença de que eles não têm jeito, de que eles são pessoas que se sabotam, porque a palavra sabotar ela é muito forte. A sabotagem é alguma coisa muito drástica, é muito contundente. Então, quando alguém fala assim que alguém sabotou, é uma coisa assim forte, uma coisa feia. E quando você pensa em você como se auto-sabotando, nossa, se você não resolver esse problema, você vai ter uma autoestima rebaixada por causa disso. Como é que eu faço uma coisa dessa comigo? Que tipo de pessoa eu sou? Então, alguns profissionais, algumas pessoas, pessoas comuns que não são da área e tal, elas levam as vítimas desses processos a acreditarem que são pessoas que fazem mal a si mesmas. E elas podem assimilar isso e começarem a ter uma autoestima rebaixada e a se deprimirem com isso, a desistirem da... Fiquei sozinho? Por alguns instantes. Você voltou. Sim. Exatamente. Eu acho que isso que você está falando é extremamente pertinente. O momento em que as pessoas elas estão acreditando que às vezes um procedimento é uma autossabotagem, e isso vem como mais uma carga para as costas delas, não necessariamente como um alívio. Acumula-se aquela dificuldade mais a carga da culpa. Porque sou eu quem estou fazendo isso comigo. Então a sua fala é muito legal, porque é uma fala também no aspecto de libertação. Opa, o que você está acreditando? Né? Sobre si mesmo. O que você está acreditando a respeito disso? De você. Qual é a sua imagem pessoal no tocante a esse assunto? Então, o meu objetivo hoje, se eu conseguir ajudar, se nós conseguirmos ajudar alguém que está aqui conosco a livrar essa possível carga que venha trazendo, né? Então, para mim, o meu objetivo já foi cumprido. Porque, veja só, eu conheci um caso de uma mulher que queria muito emagrecer, mas não conseguia. Depois, na terapia... Não foi... Abraço de Portugal. Só um instantinho, Roberto. Abraço de Portugal. Olha que coisa boa. Beijo, Margarida, de Portugal. Muito bem-vinda. Fala, Roberto. Legal, você conhece todo mundo, né, que está chegando aí. Que bom. Uma mulher que queria emagrecer... Muita gente boa. Muita. Uma mulher queria emagrecer e ela não conseguia, e depois na terapia, não foi comigo, foi com um colega, ele chegou a constatar juntamente com ela que ela não ficava magra porque temia que, sendo magra, fosse seduzida, fosse assediada, porque ficaria bonita e assim seria tentada, quem sabe trair o marido e tal. Então, para evitar tudo isso, ela cria nisso, é uma crença meio... né, prejudicial, ela cria nisso, então ela evitava emagrecer, e queria muito, porque ela se achava feia sendo gorda, mas ela evitava. Então, esse tipo de crença, essas crenças que são, assim, mentirosas, que a gente assimila desde a criancice, desde a meninice, essas crenças precisam ser trabalhadas para que a gente não se sabote realmente, né? Porque essa mulher queria emagrecer e ela mesma se sabotava porque acreditava numa coisa que não seria uma verdade para o resto do mundo, só para ela. E aí, uma pessoa que tem crenças como essa, elas precisam de um acompanhamento profissional para refazer, para reestruturar o sistema de crenças e valores dela e tal. Essa sim, precisa. Outro tipo de sabotagem, para mim, legítima demais e perigosa, quando alguém sofre traumas. Nas experiências traumáticas, as pessoas ficam com um problema tão grande, aquilo ali dói tanto, o repassar aquilo dói tanto, e a lembrança daquilo, a existência daquela experiência na vida, dói tanto que elas querem reeditar. É um desejo inconsciente de reedição, de passar novamente para ver se saem melhor dessa vez, como diferente daquela. E aí elas se sabotam, elas se conduzem inconscientemente a situações idênticas. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada uma vez, ela vai ser abusada várias vezes na vida, porque ela se coloca nas circunstâncias que favorecem o abuso,
numa esperança de reedição daquilo que houve. Elas querem passar de novo para ver se não sofrem tanto, se dessa vez melhora, se dessa vez se saem bem. E aí essa reedição, isso é uma sabotagem, uma autossabotagem. Elas se colocam nessa... Muito interessante. A Audrey fez uma pergunta interessante ali, Roberto. Isso, manda. Como que eu sei se eu estou me autossabotando? Como que eu conseguiria fazer essa identificação? Né? É uma pergunta interessante. Interessante. Eu acho que... Como é que é o nome dela que fez a pergunta? Audrey. Audrey. Uhum. Vê bem, não é tão fácil saber se você está se auto-sabotando, porque nem tudo que dificulta o seu atingimento de metas, a consecução dos seus objetivos, é autossabotagem. Nem tudo. Então, no decorrer daqui do assunto, daqui a pouco a gente talvez responda isso daí de uma forma mais clara, você vai talvez entenda. Veja, o desejo de autopunição também é um tipo de autossabotagem legítima, né? Você tem um desejo de se punindo, se cortando, se machucando, caindo e às vezes até se mutilando. E essa punição pode chegar a extremos profundos, porque essa punição para amenizar um sentimento de culpa, talvez, ou então para atingir alguém que você odeia, você se pune para que aquela pessoa sofra. Então, esse tipo de coisa precisa de intervenção. São processos inconscientes, a gente não sabe. Agora, tem uma coisa. Eu chamei aqui nas minhas anotações de falsa autossabotagem. Porque o que eu vi, olha, coisas como procrastinação, medo de riscos, o perfeccionismo, falta de assertividade, falta de finalização, falta de iniciativa, inconstância, hipocondria, desculpas antecipadas, tudo isso foi apresentado por alguns autores que eu vi como autossabotagem, sabe? E para mim não é autossabotagem, porque esses são comportamentos que são próprios da sua personalidade. Então, veja, tem um ditado que diz assim, querer é poder. Aí eu pergunto, querer é poder sempre? Uma vez eu estava num curso de vendas e tal, e tinha muitos palestrantes, e os caras estavam motivando, fazendo a gente gritar, estava todo mundo muito eletrizado e tal. No final, um sujeito chamado Orne Silva, ele foi lá, e ele não tem medo de desagradar ninguém, ele disse assim, essas frases que foram ditas aqui são ótimas, tem a intenção de fazer de você uma pessoa capaz de executar acima até de sua capacidade, de sua possibilidade, e foi dito aqui que os muros, os obstáculos são sempre iguais para todos. Tem uns que pulam, tem outros que não pulam. Concordo. Só que eu quero fazer uma observação. Tem gente que traz escada. Não tem escada. Então, quando você olha para uma outra pessoa, vê o que ela está conseguindo, e você quer também, existe uma coisa necessária a fazer. Você precisa ver que aquilo que ela está conseguindo é um caminho dela, é uma conquista dela, que ela faz com as ferramentas, com as características de personalidade que ela tem. Ela tem a programação, ela tem os padrões de comportamento, ela tem os hábitos que são adequados, que ajudam. Você não tem, é preciso acordar cedo, é preciso dormir cedo, é preciso ter iniciativa, é preciso ser assertivo, é preciso ser tudo, você não é? Você está se auto-sabotando? Não. Você está sendo coerente com padrões da sua personalidade. Porque a personalidade, aí você disse que eu trabalho com Gestalt, mas isso é um conhecimento que se espalha, que vai além dos limites da Gestalt, que nós temos uma identidade, nós temos uma maneira, a autoimagem, né? A personalidade é isso mesmo. Autoimagem. Então, essa personalidade gestáltica que nós temos, que pode ser bem assimilada por todas as pessoas, mesmo fora da abordagem, é uma personalidade que tem
uma autoimagem, e ela tem um sistema de crenças e valores. Eu tenho coisas que eu acredito, tem coisas que eu valorizo, e ela tem padrões. Eu aqui queria ilustrar esse negócio de padrões. Eu sei, aqui eu estou vendo ali 32 pessoas. Eu, você e mais 30. Uhum. Eu não sei como vai ser a experiência de vocês. Eu vou pedir para vocês cruzarem os braços. Né? Se você cruzar os braços, eu vou encostar o meu celular aqui, que eu estou segurando. Isso. Vou cruzar os braços aqui. Você percebe como um ficou sobre o outro? Agora, tente inverter. Conseguiu? É fácil? Tem gente que talvez não consiga assim fácil. Tem pessoas que precisam fazer um esforço, se concentrar muito, voltar à posição anterior para fazer. Se você cruzar os dedos assim, também, e quiser colocar os da outra mão por cima e os dessas por baixo, você vai ver uma estranheza incrível. Tem gente que nunca fez de forma diferente, nem cruzar os braços, nem fazer isso aqui, diferente, só faz da mesma forma. Porque nunca cogitou na possibilidade, não há necessidade de se fazer diferente. Se você escreve com uma certa mão, eu escrevo com a direita. Tenta escrever com a outra. Uhum. Não existe programação mental, não existe caminhos neuronais no cérebro para que você escreva com a mão esquerda, que para quem é destro. Então, nós agimos por padrões. Para você conseguir um comportamento novo, que te vá capacitar a conseguir, a alcançar os teus objetivos, você precisa de padrões que te ajudem, porque os que você tem não são apropriados para aquele tipo de caminho. Então, você ouvir de um profissional, ou de um amigo, de uma pessoa que usa até de senso comum, ou um profissional que também usa de senso comum, eu fico chateado com isso. Ele diz assim, se os outros podem, você pode. Veja, você está se auto-sabotando quando você chega atrasado nos lugares. Ah, é? Uhum. Com isso eu não consigo? Não, você não consegue. Então agora você já sabe, é só chegar na hora. Você fala, no calor da emoção, você vê toda a possibilidade. Você está acreditando porque você não está olhando para você naquele momento. Você está olhando para uma porção de pessoas que está alcançando aquilo. E você olha para elas e vê o resultado delas e fala assim, nossa, chegarei lá daqui a pouco. Vou passar a acordar cedinho. Uhum. Vou dormir pensando, de amanhã em diante acordarei cedo, vou fazer minhas obrigações cedo. Você está tão emocionado, tão empolgado, que mal consegue dormir. Mas no outro dia, você zerou as emoções durante a noite. E quando o dia amanhã, você abre o olho assim, eu começo amanhã. Entendeu? Então, o que você está fazendo? Você está disparando ali o funcionamento de um padrão que é seu e que você já age de acordo com ele. Você age na execução desse padrão que faz parte da tua personalidade. Se esse padrão não te ajuda, não se pode dizer que você está se auto-sabotando. Autossabotagem, eu diria, Sandra e demais pessoas que estão ouvindo, a autossabotagem é você querer se comportar em desarmonia com a sua personalidade. Ou então, se você conseguisse uma façanha impossível a alguém, segundo a visão psicanalítica, de não acionar um mecanismo de defesa. Esses mecanismos são acionados inconscientemente, mas vamos supor que você tivesse consciência, você não conseguiria evitar. A minha filha levou uma queda de bicicleta muito grande, descendo a Pedra Grande lá em Atibaia, e ela não desmaiou, mas ela disse que não lembra, desde o momento que começou a cair até o momento que estava saindo do hospital, já tudo bem. E ela ficou o tempo todo acordada, mas ela disse que não lembra de nada. Recalcou. Por que recalcou? Exatamente. Para se proteger. Então, para se proteger. Então, esse tipo de coisas que nós fazemos é autoproteção, não é autossabotagem. Agora... Roberto, eu concordo muito com você e eu fico numa angústia tão grande com esse trabalho positivista do que se você quer, você pode, você consegue. E eu já passei por circunstância tão difícil, porque assim, às vezes eu vou fazer palestra em uma empresa e somos 2 palestrantes.
Aí tem o primeiro palestrante, um coffee break, depois a minha palestra. Sim. E a minha palestra é muito nesse sentido que você está falando, do autoconhecimento, do autorrespeito. E aí a palestra anterior à minha é positivista. É do tipo, você pode, você consegue. Aí eu fico, meu Deus, e agora? O que eu faço na minha fala? Porque está oposta ao que essa outra pessoa acabou de falar. Mas a visão positivista, Roberto, eu acho que nesse sentido de fazer as pessoas todas agirem de forma igual, né? Todo mundo agindo de forma igual para alcançar os objetivos, isso é muito destruidor para a humanidade. Exato. Todo mundo com as mesmas possibilidades de alcançar os mesmos objetivos na mesma proporção de tempo e ordem. Isso é muito destruidor, porque isso desumaniza. A humanidade é isso, é cada um sendo você. Então é muito necessário nos respeitar. E em relação aos mecanismos de defesa, nós usamos os mecanismos de defesa muitas vezes para não morrer. Porque é aquilo que damos conta naquele momento para a nossa sobrevivência. Justamente. Então, se um mecanismo de defesa desse, eu achei apropriado falar em mecanismo de defesa, mas se eu trouxesse para o Gestalt, eu diria um bloqueio. Um bloqueio em fechar minha Gestalt. Tenho um bloqueio em fazer contato. Eu não consigo fazer contato por algum motivo, e isso é a melhor coisa que eu pude encontrar naquele momento, e não é autossabotagem, é autodefesa. Eu estou trabalhando em favor de mim, mas isso me atrapalha, me obstrui o caminho para o meu objetivo, e esses objetivos que são sugeridos pelos profissionais do coaching, por alguns profissionais de qualquer área da psicologia que estão aí engajados, até acreditando mesmo nesse tipo de coisa, esses tipos de objetivos, você pode ver a maior parte deles ligados a status, a conseguir poder, conseguir posições, desenvolvimentos profissionais, financeiros, econômicos e tal. Vamos crescer, você pode porque ele pode, tem alguém que pode, eu posso, você... Então veja, isso produz, fabrica, eu vou usar essa palavra, isso fabrica uma porção de pessoas frustradas depois porque veem que não conseguem, e quando elas não conseguem, elas assumem a responsabilidade. Eu não consegui... Se compara com outras pessoas. Se compara, diz assim, eu sou tão... um termo que as pessoas usam, eu sou tão péssimo que eu não consigo parar de lutar contra mim mesmo. Que tipo de gente eu sou? E essas pessoas, elas chegam a se desgostarem de si muito. Elas podem se deprimirem ao extremo, podem querer se suicidar e, desistirem da vida. Mas se eu dissesse hoje só isso, Sandra, eu deixaria 30 pessoas aqui, pelo menos, e as que forem vendo o vídeo posteriormente, eu deixaria elas assim, mas e então? Eu devo então parar tudo e me conformar? Quer dizer, não tem para o desenvolvimento? Tem. Quando as pessoas dizem que você pode desenvolver, que você pode alcançar as metas, que você pode subir, galgar, e o céu é o limite, tudo bem, é verdade, mas isso deve ser feito com responsabilidade. Porque para que você consiga essa ascensão, você precisa da instrumentação, os instrumentos, os padrões, os programas que ainda não fazem parte da sua personalidade. Você pode até, eu sempre digo uma coisa, às vezes um indivíduo chega para mim e fala assim, eu sou agressivo, eu queria parar de ser. Eu disse, você queria parar de ser uma coisa tão boa dessas? Ele estranha, né? Como boa? É claro que é bom, depende da utilização que você faz, do momento. Depende de como você aplica, né? Se você Exatamente. Se eu tivesse que atravessar uma mata de noite, que tivesse onça e tal, e precisasse de um companheiro, eu ia escolher você que é agressivo, para me proteger, para estar comigo. Então, veja, o que você precisa agora, e isso agora eu vou fechar, com isso eu vou fechar, o que você precisa é construir, elaborar, desenvolver padrões de comportamento adequados à sua meta. Isso é rápido? Não.
Isso é trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Você vai ter que... É uma construção. É uma construção. Você precisa parar de acordar tarde? Não. Você precisa continuar sabendo dormir até tarde, porque um domingão, se você desaprender, se você trocar esse costume por um outro novo, e um dia você quiser aquele, você não vai saber dormir até tarde no domingo. Sabe, quando parece mágica, tirar uma carga das costas de alguém quando você diz assim, Sim. Isso que você tem não é um defeito. É uma característica que pode ser útil em determinado Que pode ser muito útil. Perfeito. Roberto, eu concordo muito com você, porque essa ideia positivista arranca as pessoas da sua individualidade, da sua peculiaridade e o desejo de transformar todas as pessoas muito parecidas, todas com as mesmas armas diante da vida. E eu postei essa semana no meu Instagram, Sandra Psicou, uma frase que vem muito ao encontro do que a gente está falando. Sim. Diz assim: é preciso pouco para ser feliz, mas é preciso muita sabedoria para compreender isso. Isso, eu vi essa frase. E essa sabedoria que a gente vai adquirindo de valorizar o que nós temos, né? Essa sabedoria de saber que nós precisamos de pouco. Eu fico angustiada quando eu vejo palestrantes colocando na cabeça das pessoas que elas precisam de carros caros, apartamentos maravilhosos. E isso é uma loucura. Porque todo mundo precisa disso. Nós precisamos descobrir aquilo que nos satisfaz e viver com aquilo que nos satisfaz. Nós não temos que estar comprando a ideia de outras pessoas, da loucura obsessiva diante da vida, e comprar essa ideia e nos tornar doentes também, achando que temos que entrar nessa luta absurda. E depois, no final, o que ganhamos nisso? O que ganhamos de tudo isso? Né? No final, o que a gente descobre é que a gente precisa de muito pouco. Quando o indivíduo consegue essas coisas que ele pensou que faria ele feliz, ele fica meio desajustado, porque ele não é daquele meio. Às vezes eu vejo pessoas simples de zona rural e se projetarem no mundo urbano e se tornarem empresários. Daqui a pouco ele está no meio de pessoas de um mundo que não é o dele, mas ele quer estar ali. Fica assim, sabe? Porque botaram na cabeça que tinha que ser assim. Justamente. Mas, Sandra, vamos... Raíssa Romero, muito bom, minha linda. Você se identificou, perfeito. Fala. Vamos supor que a pessoa vá ser realmente feliz se conseguir aquilo. Tá, vamos trabalhar dessa forma. Não vamos nos conformar com o pouco. Não, eu quero muito porque o muito é bom. Tá. Então você conseguiu muito, como aquelas outras pessoas que você observa conseguiram, você precisa ter os instrumentos que elas têm. É possível? É possível. E agora eu quero deixar um pensamento animador. Veja, eu não estou aqui dizendo que isso que você falou é pertinente e é legal. Para mim, como é que se diz? É o meu estilo de vida. Eu me conformo com pouco, eu sou o cara, sabe, tranquilo. Mas tem pessoas que não são como eu, claro. Então querem muito, tá bom. Não pensem que quando não conseguem, por alguma inadequação comportamental que você tem, isso é autossabotagem. Não é autossabotagem, é o seu jeito de ser, que não está adequado a percorrer aquele caminho. Então, o que eu sugiro? É o desenvolvimento desses padrões que são necessários. Que padrões? Se eu cruzo os dedos assim, e desse jeito eu não chego, só chego se cruzar assim, assim é difícil, não é o meu jeito natural, eu não tinha isso antes, vou desenvolver isso. Se eu desenvolver isso, eu posso... Se é o meu objetivo. Para ajudar. Se é o meu objetivo. Eu vou desenvolver esse padrão de comportamento que vai me ajudar a manter o outro para quando necessário. Sobre esses padrões, eu queria fazer um comentário aqui para simplificar e talvez ajude pessoas. Veja só. Tá. Vou usar como exemplo a procrastinação. Você
quer começar um curso e você sabe qual o curso, você quer começar a escrever um livro e você sabe qual é o tema, mas você não começa nunca, porque você é procrastinador. Nossa, aí quando chega um coach e diz assim, vou lhe ajudar a conseguir tudo. Se ele não lhe ajudar a criar a engrenagem na sua personalidade necessária àquilo, ele não estará lhe ajudando. Ele vai arrastando você, daqui a pouco você se sente tão mal por uma desarmonia interna de estar sendo incongruente com a sua personalidade que você não consegue aturar. Aí, o que você faz para desenvolver parar de se sabotar segundo esse pensamento mais superficial? Como é que você consegue ser mais, eu botei aqui um termo, ser mais cumpridor das coisas no tempo necessário. Eu agora usei uma frase inteira. Ser mais assertivo, né? Assertivo e mais imediatista. Não é imediatista. A pessoa que chega lá e faz na hora não deixa para depois. Para você ser assim, você não precisa começar com aquele curso que faz 10 anos que você não iniciou. Você pode começar com aquela camisa que está bem ali em cima do sofá. Porque o padrão da personalidade é o mesmo, é a mesma ferramenta. Se você desenvolve numa coisinha pequena sem importância, ele se forma. Os caminhos neuronais, o processo do mecanismo se constrói. E aí você tem um lembrete. Então você pode olhar para aquela camisa, né, e dizer assim, bom, eu vou, nesse exato momento, vou colocar essa camisa, não vou deixar para depois, eu vou, nesse exato momento, destiná-la ao lugar certo. Isso. Eu coloquei até uma frase aqui, pegarei agora... Começar... Fala, Roberto, pode ler. 2 frases para terminar. Pegarei agora esta peça de roupa que está sobre o sofá e vou colocá-la no lugar devido, porque estou desenvolvendo a capacidade de ser imediato em minhas tarefas. Você pode até narrar o que você está fazendo para causar um impacto, para você até causar uma autossugestão construtiva daquele processo. Você pode dizer assim, iniciei nesse momento o meu banho, agora que estou terminando, finalizarei por completo esta ação, vestindo uma roupa apropriada, destinando a roupa anterior, deixando limpo o banheiro, enfim, concluindo a tarefa, porque estou me tornando uma pessoa habituada em concluir satisfatoriamente as coisas que começo. Você pode fazer isso quando você vai escovar os dentes, quando você vai comer, quando você vai fazer coisas que você vai estar construindo. Quando você chegar numa coisa maior, você fala assim, eu sou o cara que faz isso. Aí você terá... Perfeitamente. Entendeu? Pronto, é uma dica que eu dou. Perfeito, porque quando nós queremos começar por algo grande demais, a gente acaba não fazendo. E a tua sugestão é de começar por aquilo que é simples, que está ao alcance, que é possível e que é do agora. Perfeito. Nós já temos aí somente agora uns 7 minutos para concluir nossa live. Meu marido está aí, Eduardo Barilli. Beijo, meu bem. É muito bom ter você aqui na nossa live hoje. Exatamente, Roberto, nós precisamos verificar aquilo que nos incomoda, colocar talvez isso como objetivo, mas começar por aquilo que é possível, por aquilo que está mais próximo. Uma pessoa escreveu aí nas perguntas como quebrar o ciclo da autossabotagem. Uma coisa que eu diria a respeito disso, é necessário primeiro o autoconhecimento. É necessário saber em que aspecto verdadeiramente eu estou me autossabotando. É necessário essa análise, exatamente. E, havendo a compreensão de tudo que está acontecendo, é o primeiro passo para quebrar isto. Porque eu não tenho como ter comportamentos novos se eu não reconheço que aqueles comportamentos podem ser destrutivos. Se eu não reconheço que aquilo está me fazendo mal. Então, é muito legal partir da compreensão. Depois que eu partir da compreensão, eu terei mais forças para lidar com aquilo. Né? E às vezes, alguém está batalhando muito por mudar uma situação. Quando ele está conseguindo, ele retoma tudo novamente do zero
e não consegue chegar onde estava chegando. Sim. Aí é necessário também fazer uma análise. Por que naquele momento está regredindo, não está conseguindo, né? Ele está ganhando, chegar nesse objetivo. O que ele está ganhando? Exatamente. O que ele está evitando? Por que ele recua? Tem o que lá que ele teme? Né? Perfeito, perfeito. Falando na sua linguagem, né? Por que não está conseguindo fechar essa gestalt? Justamente. O que está prendendo para que ele não dê esse passo? Então, é sempre também nesse sentido da compreensão do que está acontecendo. Muita questão mecânica que eu preciso fazer sem compreender, eu posso até fazer por um curto período, depois eu deixo de fazer. Mas aquilo que eu compreendo começa a fazer sentido. E aí eu consigo começar a enxergar e conseguir essas mudanças. Nós já vamos concluir. Eu quero agradecer muito todos vocês que estão aqui na nossa live, todos que vocês estão participando. Nós não conseguimos ler todas as perguntas, mas eu vou salvar, depois eu leio com o tempo. Roberto também pode ler depois com o tempo. Sim. E pode responder. Tá bom? O seu Instagram, fala aí novamente o seu Instagram para nós, Roberto. Roberto Salles, psicólogo. Roberto Salles, psicólogo. Um detalhe, o meu Instagram está vazio, porque agora que eu fiz uma conta esses dias, eu não tinha atentado para esse trabalho online, embora eu fizesse um atendimento online já faz muito tempo, mas que não tinha atentado para esse tipo de coisa. Então agora eu estou organizando YouTube, Facebook, Instagram, não sei ainda mexer, mas eu aprendo fácil, eu vou pegar quando eu tiver tempo. Então você chega lá no meu Instagram, nem o meu perfil está completo, então não tem nada lá. A única pessoa... Mas as pessoas conseguem mandar mensagem para você, né? No direct, no inbox. Sim, sim. Então, as pessoas que forem lá visitar, por enquanto me perdoem nisso, vocês não vão encontrar nenhum conteúdo, mas eu estou preparando. Viu? Ai, que coisa boa. Muito bom. Muito bom. Mas se alguém quiser fazer terapia com você, entre em contato, fala com você em inbox, pega o número do telefone, né? Isso é excelente. E eu sei que o seu trabalho tem sido maravilhoso no processo terapêutico. Graças a Deus. E no meu, no caso, é um desses que vocês estão aqui, Sandra Psicó. O outro é um que eu divulgo, que ele é específico, que é Abuso Sexual 2020. Alguns de vocês que estão aqui também, eu já sei que estão lá. Abuso Sexual 2020, ele tem um conteúdo um pouco mais pesado em relação às questões do abuso sexual. E eu tenho o meu YouTube, né? Que é Sandra Barilli, Neuropsicologizando, onde a gente troca muitas ideias aí da psicanálise. Roberto, mais uma vez, obrigada, ok? Por sua participação. Eu tenho certeza que as suas palavras ajudaram muitas pessoas que até já relataram aqui nas falas, que sentiram um alívio ao te ouvir hoje. Oh, que beleza. Em relação também a essa autocobrança, né? Isso é muito bom. Isso. Então, muito obrigado. Beijo aí para todo mundo. Obrigada por vocês que estão aí nos prestigiando nessa live de hoje. Tá ok? E até a próxima. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Sandra. Obrigado. Isso, obrigada a todos. Estamos aí. Legal. Beijo. Até a próxima. Tchau para vocês. Tchau. Eu vou tentar salvar.